E eu costumava usar muito palavras que existiam no inglês, que eram muito parecidas com o português, para criar minhas frases. E uma dessas palavras é pretend. Hello guys, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu vim falar para vocês sobre uma história que vai explicar a importância de entendermos ou de conhecermos algumas falsas cognatas, ok? No inglês. Eu sou a Leandra, do Lele Ensina English Teacher, e eu trago aqui sempre novidades sobre minhas viagens, compartilho um pouco da minha história com vocês. E hoje eu lembrei de uma situação que, para quem não sabe, eu fui fazer intercâmbio na Irlanda em 2010, que foi onde eu realmente aprendi o inglês, passei mais de 2 anos lá. Só que o meu começo foi um pouco difícil, porque eu cheguei lá descobrindo que na verdade eu não falava inglês nenhum, apesar de ter feito um curso, mesmo que por um período curto aqui no Brasil. E tinha já fiz vários contatos, várias amigas que eram brasileiras que falavam: Leandro, se tu quer desenvolver o teu inglês, uma forma boa é através de ser babá aqui na Irlanda. Porque com crianças é aquela dinâmica de tudo muito rápido, sabe? Eles também estão desenvolvendo, então eles gostam de conversar muito, eles têm curiosidade. E eu sou uma pessoa que sou apaixonada por criança. Então assim, fechou, melhor opção para mim. Então eu fui procurar vagas de au pair. Você devem estar perguntando o que é au pair. Au pair é muito utilizado tanto na Irlanda como nos Estados Unidos, mas o nome vem do francês, que seria como irmã mais velha, que é o babá, ok? Então, é a babá que dorme na casa. Ou seja, tu tem moradia, tu tem a comida e eles ainda te dão mais um dinheiro semanal para tu cuidar do filho deles. Na verdade, tu cuida do filho deles e faz 300 outras coisas, né? Outras tarefas de casa. Mas a gente deixa isso, né? Abaixo. E na Irlanda, eles te dão a opção que tu pode trabalhar e estudar, ou seja, tu vai para lá com visto de estudante, que foi o meu caso, que eu fui fazer General English, e tu ganha também o visto para poder trabalhar. Enquanto tu estás tendo aulas, tu pode trabalhar até 20 horas, e quando tu estás nos teus holidays, que são as tuas férias, você pode trabalhar até 40 horas. Na época que eu fui, que foi em 2010, era muito flexível, porque você tinha 1 ano de visto, e nesse 1 ano de visto, 6 meses eram de curso de inglês e 6 meses do que eles chamam de holidays, que são as férias. Então, tu tinha 6 meses que poderias trabalhar 40 horas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer meu curso de inglês e depois de 1 mês fazendo o curso, por essa influência das minhas amigas, falando vai trabalhar de au pair, coisa e tal, eu tranquei meu curso e fui trabalhar de au pair full time. Só que o meu inglês, 1 mês tendo curso, vocês imaginam, o meu inglês não estava tão evoluído assim. E eu costumava usar muito palavras que eu sabia que existiam no inglês, que eram muito parecidas com o português, para criar minhas frases, minha fala. E uma dessas palavras é pretend, ok? E quando eu falo pretend, você deve ter pensado o quê? 2 segundos. Pretender. Isso mesmo, eu pensava a mesma coisa, mas não é, ok? Eu vou falar depois o que significa pretend, mas vamos lá. E as meninas, quando iam para entrevista de au pair, era muito rápido, gente, assim, era a primeira entrevista, segunda entrevista, eles já pegavam, era muito rápido. Para Nanny demorava um pouco mais, ou Minder também, como eles chamam. Nanny ou Minder, isso é um bem irlandês até, eles chamarem o Nanny. Seria a babá que não mora com a família. Ela tem a sua casa e vai lá todo dia cuidar do filho e volta para sua casa, ok? A au pair mora com a família e a nanny ou a childminder não mora com a família. Então assim, eu sabia que au pair era muito fácil, então eu ia já para as que era de au pair, que era o que eles preferiam, pagava até um pouco menos, porque morava, né, junto, eles tinham a questão da estadia e tudo mais. E assim, todas as meninas que faziam entrevista de au pair, principalmente brasileiras, que a gente tem essa coisa mais de aproximação, de ser mais carinhosa e tudo mais, com as crianças,
era batata, eles chamavam. E eu fui toda empolgada para fazer, eu passei por umas 4 entrevistas, mas vou explicar. Eu fui toda empolgada para essas entrevistas e teve a primeira entrevista que eu não cheguei nem a falar com a criança, foi direto com os pais e eles pareciam que estavam gostando de mim, mas de repente ia mudando, eles tinham que entrar em contato comigo, tudo mais, e nada. Segunda entrevista, eles deixaram eu brincar com a criança, eu fiquei brincando um monte com a criança e no final eles vieram conversar comigo para me conhecer mais, tudo mais. E também não fui chamada. Vou falar algumas perguntas que eles me faziam e como eu respondia. Eles perguntavam, eu perguntava de onde eu era, eu falava, I'm from Brazil, I'm here studying English, explicava que eu vim do Brasil, que eu estava ali estudando inglês. Então assim, meio que sabia que o meu inglês era ruim. Mas quando eles perguntavam o que eu pretendia fazer o que eu iria fazer com as crianças no tempo livre delas para passar o tempo, como eu iria cuidar das crianças deles, tudo mais, eu respondia, tudo isso daí já gravadinho, tá? Eu já treinava em casa sozinha, eu tinha esse problema, eu costumava fazer as coisas tudo muito sozinha. I pretend to play with them, I pretend to help with homework, I pretend to look after them very well. Eu falava dessa forma. Traduzindo, pretend é mentir, fingir, tá? É fingir. E na verdade eu deveria falar intend, não pretend. Quando eu falava pretend, no começo de todas essas falas, que é, a primeira é, eu pretendo brincar com eles, eu pretendo fazer o homework, o dever de casa, que seria com eles, eu pretendo, o que mais que eu falava? Cuidar deles muito bem. Eu estava falando a verdade, eu vou fingir brincar com eles, eu vou fingir ajudar eles no dever de casa, eu vou fingir que eu vou cuidar deles muito bem. Eu falava isso para os pais, gente. Sim, gente. Traduzindo, eu estava falando isso. Eu não usava o intend, que eu não sabia. Eu achava que o pretend era pretender. E eu achava que ficava muito mais bonito falar, eu pretendo fazer tal coisa. Só que eu não estava falando pretendo, eu estava falando, eu vou fingir fazer tal coisa. E isso explica porque a fisionomia das pessoas mudava completamente. Aí vocês estão falando, tá, Leandro, e como foi que tu descobriu isso? Bem, depois da minha terceira entrevista, extremamente frustrada, triste, voltando assim, poxa, as crianças dava pra ver que elas estavam me amando, os pais pareciam tão receptivos, de repente mudavam e não retornavam, né, pra me contratar. Eu fui pedir ajuda de uma amiga que já estava lá há um bom tempo e falava inglês super bem. Na verdade, falar pra ela da minha frustração nela, assim, Leandra, vamos fazer o seguinte, eu vou fingir que eu sou uma mãe te entrevistando para cuidar do meu filho. Porque ela também já tinha passado por essa experiência e ela sabia, assim, né, como é que funcionavam as entrevistas. Aí ela fez as perguntas como os pais faziam. Na segunda pergunta, ela já falou para mim, ela falou, tá, Leandra, o que você vai fazer para passar o tempo com meu filho? Aí eu, I look after them very well. Eu comecei assim. And I pretend to play with them. Aí quando eu falei isso, ela falou, Leandra, tu falou pretend? Sim, eu sempre falo, todas as perguntas que a gente fala, eu uso pretend, porque eu acho que fica mais bonito, né, falar que eu pretendo fazer isso. No, God! No, God, please, no! No! Ela, Leandra, pretend em inglês é fingir. Tu tá falando que vai fingir fazer coisas com os filhos deles. Claro que eles não vão te contratar. Eu fiquei assim, eu não acredito, eu fiz isso mesmo. Ela, sim, era isso que tu estás fazendo e por isso que eles não estavam te contratando. Talvez seja, ela falou assim, talvez seja isso. Gente, moral da história. Fui chamada para uma nova entrevista de emprego para au pair. E foi bem o processo. Brinquei com a criança e fui para os pais. Quando eu fui para os pais, eu mudei para o intend.
O sorriso dos pais foi de orelha a orelha, do começo da entrevista até o final. E olha como o inglês era ruim. Era só porque eu estava utilizando uma palavra que era extremamente negativa. Que tipo assim, qual é o pai na sua sã consciência que vai deixar essa louca falando que vai fingir fazer coisas com o filho dele? E foi isso que aconteceu. Então, para vocês aprenderem, falsos cognatas são um perigo, tá? Eu tenho lá no meu Instagram uma lista de várias falsas cognatas. Me seguem lá para não perder, ok? Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham aprendido que é intend e não pretend, ok? É intend. Quando tu pretende fazer alguma coisa, é intend. E pretend é fingir, ok? Não cometa mais esse erro. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Bye, bye.